Olá, mulher. Olá, mãe. Olá, tentante. Tudo bem com vocês? Estamos na série Diário de uma Maternidade. Eu sou Juliana Pellini. Eu sou Priscila Bolívio. E nós estamos no Elas Podem Cast. E hoje a gente vem aí com um tema que vai mexer comigo mesmo. E com vocês que estarão assistindo aí. Nosso tema é sobre a questão que a mulher enfrenta hoje, né? Principalmente para conciliar carreira, maternidade. Então, o tema é: adiei a maternidade. E agora? Como vai ser o meu caminho aí a partir dos 40? E a gente tem uma convidada super especial, né, Pri? Isso, gente. Hoje o tema está demais. Só que antes, vamos falar dos nossos patrocinadores. Então, primeiro, vamos começar com a Crave Rosa, que sempre deixa a gente aqui muito elegante, né? Com muito estilo. A Crave Rosa tem loja em Suzano, em São Miguel e também fazem atendimento online. Então, se você quer ficar chiquérrima, corre lá para Crave Rosa, tá bom? Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram deles para vocês seguirem. Também vamos falar da Inspirações JE Acessórios. Estamos aqui também, ó, compondo o nosso look com esses brincos maravilhosos de resina feito pelas mãos da Rizelma. Além dos brincos, também tem outros acessórios, tá? Para o cabelo, colar, pulseiras, tem vários acessórios. Então, se você quer compor o seu look de uma forma, assim, maravilhosa, Inspirações JE. E claro, né, gente, a gente tem uma oferta exclusiva para vocês, que são os nossos ouvintes. Na compra. Quer falar, Ju? Isso mesmo, gente. Na compra, qualquer compra que vocês fizerem e falar que vocês vieram do Elas Podem Cast, vocês vão ganhar 15% de desconto. E também, nas compras acima de R$80, vocês ganham esse lindo copinho, tá bom? Personalizado. E por último, nosso terceiro patrocinador, Estúdio Elo Pilates. Então, se você quer ter uma coluna saudável, quer ter uma maior qualidade de vida, o Estúdio Elo Pilates é o elo perfeito entre você e sua saúde, tá bom? Vamos deixar todos os nossos patrocinadores aqui na descrição do vídeo. Não esqueçam de ir lá, curtir os nossos patrocinadores. Não esqueçam também de seguir a gente no YouTube, nas redes sociais. Se inscrevam no nosso canal. Se inscrevam no nosso canal, que é muito importante. Ativa o sininho, tá? E mande esse episódio para várias mulheres, porque hoje tá demais o tema. É isso aí, Pri. Vamos começar então. Posso começar? Pode. Eu vou falar dela. Doutora Ana Laura Magalhães. Ela é casada há 2 anos, ela está grávida de 8 meses, ainda bem que deu tempo dela estar aqui com a gente. Ela é ginecologista e obstetra, especialista em cirurgia ginecológica e oncoginecologia. Ela atua no atendimento integral da mulher, da menstruação à menopausa. Ela atende em consultório em Mogi das Cruzes e Arujá. E seu Instagram hoje é uma ferramenta de informação e conscientização das mulheres. Então, sem dúvidas, é um bate-papo que serve para todas nós mulheres, né, Pri? Sim. Então, nós estamos falando dela, doutora Ana Laura Magalhães. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. É uma honra receber você. A gente sabe que a agenda tá apertada, você tá aí na reta final de gravidez, então é muito importante a sua presença aqui para nós. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês pra gente abordar esse tema aí que é muito interessante aí para ser falado. É isso aí. E a doutora Ana foi convidada por indicação por muitas mulheres falarem super bem dela. Além do que a rede social dela movimenta bastante, ensina, né? Passa informação de qualidade e é isso que a gente precisa. Então essa é mais uma função do nosso podcast. Sempre trazer pessoas de relevância para que os temas sejam bem discutidos. Então vamos começar aí com as nossas perguntas. Ana, quais são os motivos mais comuns que você vê hoje que levam as mulheres a adiarem a maternidade? É uma pergunta mais pessoal, né? Uhum. Essa é uma realidade do seu dia a dia de consultório? Sim, com certeza. Hoje a gente vê uma mudança muito grande, né? Do perfil das mulheres, de
tanto profissional, tanto de maternidade, né? Então, acho que o principal motivo aí que faz as mulheres adiarem a maternidade é a vida profissional. Então, isso eu acho que mudou muito do quanto que a gente conseguiu conquistar o nosso espaço, quanto que a gente quer sempre tá sempre melhor na nossa profissão, então Se isso fez... Exatamente, isso fez com que a gente vá levando isso por mais tempo até a decisão de realmente ser mãe, né? E às vezes é aquelas coisas, mesmo naquele momento ainda ter adiado, pensado muito, feito tudo, é aquele momento, será que tá na hora de parar minha carreira pra ser mãe? Então eu acho que realmente a parte profissional influenciou bastante nisso. E a gente convive muito, com certeza. Eu acho que é uma realidade bem grande das mulheres. Se a gente pegar, né, o histórico das nossas avós, das nossas mães, a gente vai ver que elas tiveram filhos muito mais novas. Então, eu acho que a nossa geração de agora é marcada por bastante por isso, pela essa parte profissional que faz a gente adiar bastante a questão da maternidade. E as mulheres, de modo geral, não viviam esse conflito, né? Então, ou elas estavam em casa, ou elas trabalhavam meio período. Não sei se isso é felizmente ou infelizmente, a nossa carga horária é cada vez maior. Com certeza. E é isso, você vive nesse conflito porque você sabe que, além de tudo, você ama a sua carreira. Exato. Então, eu acho que essa parte psicológica para a mulher pesa muito. Tá, eu vou ter que parar a minha carreira para me dedicar. E acho que por ser também mulheres mais velhas, elas se preocupam muito mais também com a maternidade, né? Com certeza. Então ela tem essa consciência que ela vai ter que se dedicar a essa criança, não é aquela coisa de emoção do momento dos 18 anos, Com né? certeza. Então, acho que é um tema, assim, que vai ajudar muito as mães a esclarecer. Por quê? O que a gente vê com frequência? A gente adia a maternidade, mas a gente não tem noção da consequência disso. Isso, né? é E que a gente tem um relógio biológico que tá no tic-tac, né? Com certeza. Vamos aproveitar e já perguntar sobre isso. A gente acaba esperando muito tempo, usa muito contraceptivos, né? E você acha que isso impacta nessa mulher? As dificuldades são maiores para engravidar por conta desses usos prolongados, isso, de anticoncepcionais? Na verdade, não, tá? Qualquer tipo de método contraceptivo, a gente não faz... usar qualquer tipo de método contraceptivo, principalmente hormonal, né? Que são as pílulas, enfim, não fazem com que a gente tenha infertilidade ou dificuldade para engravidar, tá? Existem alguns tipos de contraceptivo que fazem com que a gente demore um pouco mais para voltar a ovular, tá? Então, por exemplo, os anticoncepcionais orais que a gente toma todo dia, então as famosas pílulas, a gente pode demorar um tempo maior para voltar a ovular. Então, de 3 a 6 meses aí, teoricamente, o nosso ciclo já tá normal, mas pode ser que você pare e no próximo mês já esteja ovulando. Então, isso varia muito de cada mulher. Mas alguns outros métodos contraceptivos que têm hormônio também, por exemplo, o DIU, que é um método mais recente, por mais que ele tenha hormônio, muitas vezes ele não bloqueia a ovulação. Então, logo que a mulher tira, no próximo mês, a chance de ela engravidar é bem maior, tá? Mas não causa, nenhum tipo de método contraceptivo vai fazer com que cause infertilidade ou dificuldade para engravidar. Ele só bloqueia, deixa o ovário congeladinho e paradinho, para depois, na hora que parar de usar, ele ter a atividade dele de novo. Olha que legal, é um mito, né? Que muita gente acredita que eu estou de dificuldade porque eu usei 20 anos de anticoncepcional, sim, né? Sim, tem gente que numa dessa até para, né, de tomar e aí acaba engravidando. Exatamente. Mas parou por medo, não foi nem pra engravidar. Sim, com certeza. E se a gente falar da saúde da mulher em si, você acha que existe uma diferença? Então, por exemplo, os cistos ovarianos, endometriose, miomas, você acha que a vida ginecológica da mulher hoje é diferente de 30, 40 anos atrás em relação a esses problemas, tá? E esses problemas vão diminuir a chance de engravidar? Eles precisam ser tratados? Tá. Existem algumas alterações ginecológicas, algumas delas que você citou, que podem sim fazer com que a gente tenha alguma dificuldade para engravidar, tá? Então, dentre dessas que você disse, então, as principais, né? A gente cita como a síndrome do ovário policístico, a endometriose. Elas são dois fatores importantes que podem sim influenciar na dificuldade de engravidar, não só relacionada à idade. Então, mulheres jovens, mesmo no começo de vida, com 20 e poucos anos que tentam engravidar, podem ter essa dificuldade, tá? O estilo de vida pode interferir sim em algumas dessas coisas. A endometriose e o mioma não tanto, porque são doenças ginecológicas que têm partes relacionadas a alterações genéticas, que podem vir de alterações familiares, ou da própria paciente mesmo. A endometriose ainda é um
mistério de como ela surge, na verdade. Ninguém sabe exatamente porque que às vezes a filha tem, as irmãs não têm, por exemplo, né? A mãe não tem, uma filha tem, as irmãs não têm. Ou às vezes tem família que todas têm, então a gente não sabe exatamente ainda como que surge a endometriose, mas o ovário policístico eu falaria que sim, é uma alteração ginecológica que vem bem é bem influenciada hoje pelos nossos hábitos, tá? A síndrome do ovário policístico, né? Ela é uma doença que ela, na verdade, não é ginecológica, como a maioria das pessoas pensam. Ela é uma doença endócrina, mas que ela traz todas as alterações no nosso ciclo menstrual. Então, ela vai fazer com que a gente tenha ciclo sem ovular. Então, essa é a principal coisa que faz com que a gente tenha essa dificuldade. Então, ter ciclos por muito tempo sem ovular pode trazer várias consequências, principalmente aí para essa questão da gestação. E os hábitos de vida, o que a gente chama de resistência insulínica. Então, pacientes que às vezes não têm diabetes, mas têm uma resistência ao açúcar um pouco mais aumentado, principalmente por causa do mundo que a gente vive, de alimentação não tão saudável, falta de exercícios físicos. Essa própria questão faz com que a gente tenha maior predisposição aí para ter a síndrome do ovário policístico. Então, isso é bastante influenciado pelo meio, sim, com certeza, pelo método de vida que a gente tem hoje do que antigamente. E quanto tempo, por exemplo, o casal tá tentando engravidar, certo, né? A partir de quanto tempo que a gente pode falar que realmente eles não vão conseguir engravidar porque tem algum problema? O que acontece com a fertilidade da mulher com o tempo? Tá, o que a gente vai pensar? Primeiro, eu sempre brinco que a gente tem que ter uma consciência de que ovário não tem botox. Então, por mais que a gente adie a nossa vida, de tudo, a gente tem que ter essa consciência que a gente consegue mudar muitas coisas, mas a gente não consegue mudar o nosso futuro reprodutivo. Sim. Então, desde que a gente foi criado, independente da época das nossas avós e agora, vai ser a mesma coisa. A gente vai ter, os nossos óvulos foram programados para isso. Então, a gente tem todos os nossos óvulos criados dentro da barriga da nossa mãe. Então, depois disso, a gente não vai ter óvulos, é diferente dos homens. Os homens produzem espermatozoide todos os dias. Então, a gente tem um número de óvulos determinados e isso vai ser para nossa vida toda. Então, a gente tem uma reserva. Então, essa reserva, ela vai tendo um momento que ela tem uma queda. Geralmente, a gente vê uma queda importante dessa reserva a partir dos 30, 35 anos. Então, principalmente a partir dos 30 anos, ela tem uma queda bem importante numa curva. Isso faz com que a gente tenha esse momento aí como um momento limite. Então, como um momento alerta para paciente, tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter essa consciência para pensar, para planejamento aí de futuro. E nessa questão que você disse de quando, né, pensar em fertilidade. Então, o que eu sempre falo para os pacientes? Geralmente, a gente precisa de tentativa de mais ou menos 1 ano, sem nenhum tipo de método contraceptivo, tá? Tentando sempre com relações regulares, sem engravidar, pra gente procurar um ginecologista. Isso, a paciente tá até 30 anos. Então, até esse período, a gente precisa de 1 ano. Então, é um período de investigação, vamos dizer assim. Não, teoricamente não, tá? A gente... É importante, eu acho importante a gente pensar em investigar antes, independente da idade da paciente. Então, assim, a gente tem que tentar, obviamente, porque a gente vai, né? A maioria das vezes a gente vai pensar em gravidez espontânea. Mas pensando em infertilidade, né? Quando que a gente consideraria a paciente com algum grau de infertilidade? Quando a gente diria que, na verdade, não é a paciente, é o casal, né, que é infértil. Quando a gente tem isso. Então, até 35 anos, a gente tem aí 1 ano de tentativa. E a partir desse período, 6 meses de tentativa sem conseguir engravidar. Lembrando que sem nenhum tipo de método contraceptivo, sem nenhum tipo de uso de preservativo e também tentando regularmente. Não adianta, tipo, tô tentando, sei lá, 1 vez no mês e não engravido realmente, daí não tem como, tá? Entendi. Mas geralmente é essa definição que a gente tem. Porém, eu acho que vale a pena sim a gente sempre pensar, investigar. Qualquer paciente que chega pra mim e fala, vou começar a tentar engravidar. Então pronto, a gente vai fazer um check-up, a gente vai ver exames que são necessários pra daí a gente programar tudo certinho pra estar muito melhor aí, muito preparada pra esse momento.
E aí, quando for feita essa investigação, é feito tanto na mulher como no homem? Exatamente. Necessariamente no primeiro momento, quando a paciente, vamos dizer, né, um casal jovem, um casal que nunca teve dificuldade, não teve problema algum, geralmente eu acabo não investigando o homem de primeiro momento. Tá. Mas quando a gente tem esse período de 1 ano ou 6 meses, variando a idade, daí sim o homem entra na investigação junto, porque, igual eu disse, né, antigamente a gente tinha muito aquela coisa, a mulher é infértil, a mulher não consegue engravidar. Mas na verdade não, é o casal, é a junção dos dois, porque às vezes a gente vê mulheres que não conseguiam engravidar com um parceiro e às vezes separavam desse parceiro e estavam com outro e engravidavam. Então às vezes a combinação dos dois faziam com que eles não conseguissem engravidar, tá? Então a gente considera o casal infértil. Ô, Ana, até porque assim, na nossa ver, né, no dia a dia, parece que ficar grávida é muito fácil. Mas é difícil, né, ficar grávida. Sim, não é tão fácil assim, né? Sim, tem que ser no período certo, Exato. né? Tem que ser no período certo, tem que ter tudo bonitinho, né? Tem que ter ovulado, tem que ser no momento certo da ovulação, tem que ter o espermatozoide, tudo bonitinho. E além disso, além de tudo, tem que ter esse embrião que fixe no endométrio bonitinho pra daí que a gestação vá pra frente. Então a gente tem aí uma porcentagem em torno de, em cada ciclo, né, de chance de engravidar de 40%. Então não é tão fácil assim a gente engravidar, tá? Realmente tem que... É uma orquestra, tudo muito planejado para que a gente consiga mesmo. Por isso que é importante nós, mulheres, termos o acompanhamento, né? Acho que é anual. Com certeza. Qual que é o indicado? Anual, né? Rotina ginecológica sem nenhuma alteração, geralmente anual é suficiente pra gente fazer o acompanhamento, sim. Menstruou, tem que fazer exatamente. todos os a partir da menstruação, a gente leva primeiro pra ensinar, né? Desde o começo, para que as próprias meninas já tenham conhecimento, né? Do próprio corpo, entenderem sobre tudo. Então, a gente recomenda que a partir da menstruação já seja levado. Ou, às vezes, dependendo da demanda da mãe. Às vezes, você tem alguma outra queixa, pode levar até antes, não tem problema algum. E quando você começa aí essa investigação, né? De infertilidade... Quais são os exames que fazem diferença nessa descoberta? Então, assim, exames clássicos que dá pra você ver que aquela mulher tem algum problema. Na verdade, existem vários exames, né? Vai depender muito de qual é o que poderia ser esse problema da infertilidade. Mas grande parte, às vezes, dessas infertilidades, dessas pacientes que às vezes tentam engravidar e não conseguem, pelo menos inicialmente, pode ser às vezes por uma falta de besta de vitamina D. Entendeu? Então, existem coisas muito pequenas que podem fazer com que a gente não engravide. Então, por exemplo, um ferro baixo, uma ferritina baixa, uma falta de vitamina D, algumas alterações muito pequenas, ou uma alteração de tireoide, por exemplo, que é uma coisa tão pequena que a gente consegue tratar na clínica, consegue usar uma medicação e consegue melhorar a paciente por isso. Mas a gente pode ter aí exames de sangue, são essenciais, obviamente, né? Igual eu disse nessa questão. A gente sempre vai precisar fazer um ultrassom para olhar se tem alguma coisa diferente no útero. Então, por exemplo, alguns pólipos, miomas, a endometriose, ovário policístico são coisas que podem influenciar aí. E também depois, né, nessa investigação mais pra frente, a gente pode pensar em outros exames mais específicos. Então, uma esterossalpingografia, que é um exame que olha se as trompas das mulheres são pérvias, vai pensar, obviamente, no espermograma do marido. Então, são vários exames que a gente consegue usar, mas no geral, no básico mesmo, no inicial, são os exames de sangue e os exames de ultrassom mesmo, que a gente consegue fazer o diagnóstico da maioria das alterações para pensar nessa infertilidade. E quais avanços na medicina estão disponíveis para ajudar mulheres com dificuldades para engravidar? Bom, a gente tem muita coisa, né? Muito mudou. Antigamente tinha era muito distante, parece, essa questão da fertilização, por exemplo, da mulher, né? Então, eu acho que hoje essa questão da fertilização veio para ajudar muito as mulheres nesse ponto, não só as mulheres, né? Mas, enfim, o casal nesse ponto. Então, a gente tem um monte de opção, né? A gente tem várias técnicas. Então, dentro dessa fertilidade, dessa reprodução, né? A gente pode usar... Por exemplo, somente a ovulação, então induz a ovulação da mulher, a mulher engravida espontaneamente. Ou a gente pode fazer, por exemplo, uma fertilização in vitro, que é quando faz numa mesma plaquinha, a gente deixa o espermatozoide e o óvulo para eles fazerem a ovulação ali, a fertilização sozinha. Ou até mesmo o mais moderno que a gente tem hoje, que é a ICS, que é quando o próprio médico, o próprio técnico do laboratório, ele coloca o espermatozoide dentro do óvulo. Então, a gente já tem o próprio embrião fertilizado para colocar na mulher. Então, a gente tem muita evolução, a gente mudou muito. Eu acho que hoje
É bom ver que tá cada vez mais perto das mulheres essa parte da reprodução, consegue ser um pouco mais acessível, apesar de ainda ser uma coisa mais cara, mais custosa, ter essa questão aí por causa da tecnologia e tudo, mas já é um pouco mais próxima da realidade das mulheres, essa questão da fertilização. Muito bom. Ô, Ana, uma curiosidade minha. Eu tô com uma amiga que tá tentando, né, uma tentante, e ela fez esse processo de retirada de óvulos, ela tem 37 anos, e acho que foram retirados 4 óvulos, e desses, só um que tava... Eu acho que faz um rastreamento genético, e só um que vingou. Mas ela não conseguiu fazer a aplicação porque o endométrio dela estava muito fino. O endométrio também, com o tempo, ele modifica ou não? Tem como se aumentar esse endométrio? Como que funciona? Na verdade, depende muito, né? Podem ter algumas alterações que podem alterar o próprio endométrio. Então, às vezes, alguns tipos de infecções genitais, por exemplo, corrimentos constantes podem trazer algumas alterações ali no endométrio. Ou algumas pacientes, por exemplo, tiveram cirurgias dentro do endométrio, por exemplo, uma curetagem anterior, ou tem um septo, né? Que divide esse útero no meio. Então, teve algum procedimento aí, pode influenciar sim no endométrio, mas depende também muito de muita coisa, né? Na verdade, depende às vezes do período do ciclo que a paciente tá, muitas vezes ela não consegue entrar num ciclo onde o endométrio tá bom para ser implantado. Daí isso depende, até a gente consegue em alguns momentos, dependendo, simular esse endométrio mais grossinho ou não, mas pode sim ter algumas alterações que podem impedir da implantação do óvulo. Então foi o que a gente falou, tudo muito orquestrado, então não adianta a gente só ter o embrião lindo, bonitinho, um embrião até com testagem genética de um embrião que a gente tem certeza que vai ser um embrião bom, mas que a gente não tenha um ambiente bom para ele, que é o endométrio, para ele grudar e começar a gestação. Eu lembro que como ela conta nos stories, a gente viu o dia a dia dela. Então, ela ficou fazendo vários exames por 3, 4 dias e tomando medicação para ver se esse endométrio ficava mais robusto, e não deu certo, né? Então, aí é onde a gente vê o lado psicológico, bate, né? Um desespero da mulher. Porque, assim, esse processo de retirada de óvulo também não é uma coisa tão fácil, assim. Não. A mulher é estimulada com hormônio. Com certeza. Então, ela tem um monte de efeito colateral, não é isso? Tem bastante efeito colateral. Isso pode acontecer mesmo. Então, assim, é um processo que a gente tenta várias coisas, por isso que é importante a gente fazer esse rastreamento antes, entender se tem coisas que são menores, para daí a gente realmente para técnicas maiores e mais robustas aí, né? Que seria, por exemplo, a fertilização em si. E realmente o processo de fertilização é um processo que é lento, é um processo que precisa de muito empenho da mulher, do casal, no sentido de ter essa questão de usar a medicação. Muitas vezes as pacientes usam aí medicações injetáveis por 20, 30 dias para que daí consiga ovular, consiga captar óvulos, consiga fazer aí todas essas alterações, essas captações, essas modificações que a gente precisa no organismo, tá? E realmente tem bastante efeito colateral. Isso pode acontecer, pode ter o aumento abdominal bastante incômodo. Então, não é um processo tão fácil e acaba sendo complicado, porque as mulheres ficam vulneráveis nesse processo, sim, né? Então, é aquele medo, aquela insegurança, já passou um tempo tentando, daí não conseguiu, daí vamos tentar agora, e daí... Então, acontece essa fragilidade, eu acho que essas coisas duas juntas também acabam deixando esse momento, às vezes, um pouco mais delicado, né? Pra gente lidar e auxiliar essas mulheres. Na sua conduta clínica, você acha que realmente a ansiedade influencia? Muito. Influencia bastante. Não só a questão de transtorno ansioso, tá? E pacientes que, por exemplo, têm um diagnóstico de transtorno ansioso e precisam tomar medicação todos os dias para ansiedade. Mas a própria ansiedade de querer engravidar, isso acontece. A gente vê taxa de gestação muito maior em paciente que, por exemplo, vou viajar, tirar férias, engravida. Uhum. Às vezes a paciente tá tudo certo, os exames estão todos certos, tudo bonitinho, sem problema nenhum, e não consegue, é aquela pressão de tipo, vamos tentar, vamos fazer isso, e acaba que os casais ficam mais nesse estresse de tentar. Então, hoje em dia a gente tem aqueles testes de ovulação, então as pacientes acabam tendo esse estresse de, vou fazer o teste de ovulação, daí faz um, faz outro, e daí ovula, e daí tenta engravidar num mês, daí vai lá, menstrua e não engravida. Então, essa ansiedade de querer,
né, de tentar conseguir influencia bastante. E essa questão de viagem, eu brinco com as pacientes, que é batata. Então, tá tentando engravidar, não tá conseguindo, vai viajar, vai dar uma passeada, que daí muitas vezes a gente consegue ter essa gravidez tão desejada. E a questão hormonal mesmo, né? Porque daí diminui os hormônios lá do estresse. Com certeza. O cortisol deve aumentar. Exatamente. Né? Tem essa alteração dos hormônios do estresse também, que podem influenciar bastante nessa questão dos hormônios ginecológicos em si, mas também do nosso próprio organismo, né? A gente precisa entender que tem uma linha muito tênue entre tudo. Então, precisa estar tudo em harmonia para que a gente consiga aí ter um ambiente bom, né? Um solo bom para que consiga ter a gravidez. Então, o corpo é sábio, a gente tem essa coisa. Então, se a mulher tá vivendo num período de muito estresse, é como se o organismo estivesse falando, para que eu vou reproduzir? Para que eu vou criar um bebê, trazer, entre aspas, mais uma preocupação para essa pessoa? Então, a gente já tá tão doida. Exatamente, a gente vai tem ter mais um... O nosso organismo tem essa questão. A gente tem um pouco dessa questão mais não tão racional, mas do próprio organismo ter essa é uma leitura, essa noção, né? Exatamente, essa leitura de como tá o organismo da mulher. Nosso corpo é muito inteligente. Incrível, né? E quais são os cuidados, entrando aí nessa parte da saúde mesmo, né? Quais são os cuidados específicos que uma mulher deve considerar quando ela começa a planejar uma gravidez? E qual seria essa idade ideal para ela começar esse planejamento? Na verdade, não fala em idade ideal para planejar uma gestação. Eu acho que a gente precisa ter uma idade ideal para pensar o que você quer da vida, tá? Por quê? A gente pode adiar a gravidez. Hoje em dia, graças a as técnicas de reprodução que a gente conversou, a gente consegue adiar e consegue ter isso. Não é garantia, né? Então, assim, técnica de reprodução não é garantia de bebê no colo, é o que a gente sempre fala. Mas a gente tem uma garantia maior de que a gente vai estar, por exemplo, congelando óvulos de uma mulher daquele momento, e ela pode engravidar mais pra frente com óvulos jovens, né? Óvulos que já estavam lá guardadinhos. Então, assim, eu acho que em torno ali dos 30 anos é o momento que a mulher precisa entender o que ela quer da vida dela. É tipo assim, agora, sei lá, daqui 1, 2 anos, ou nesse momento, eu quero ser mãe? Não quero. Ou tem um parceiro pra isso? Enfim, então precisa programar esse momento. Se nesse momento, a partir dos 30 anos, ela não tiver uma programação, ela não tiver aquela coisa de querer ter filhos naquele momento, talvez seja interessante pensar em congelar óvulos. Porque quando você for querer mais na frente, sei lá, com 38, 39, 40 anos, você vai ter óvulos de 30 anos congelados. Então, as suas chances, né, de gravidez, as suas taxas de gravidez são muito maiores do que pensar em óvulos que têm 37, 38 ou 39 anos, tá? Então, eu acho que é importante pensar nesse momento, tomar uma decisão. Bora tentar? Bora ser mãe agora? Não quero. Então, vamos pensar em congelar aí pra ter essa segurança. É igual a gente faz seguro de tudo. A gente faz seguro de carro, de casa. Então, é uma segurança mesmo pensando no nosso futuro reprodutivo, tá? E esse processo, ele é simples? Porque, por exemplo, eu não tenho noção nenhuma. Onde você vai? Na verdade, depende. Mais ou menos, né? Não é que... Ele não é um processo gigantesco, mas também não é simples, né? Ele precisa de várias etapas. Então, para fazer o congelamento de óvulos, a mulher precisa ter o desejo de fazer. Então, é feito a realização de exames para ver se tem algum tipo de alteração, porque exatamente, se tiver alguma alteração na mulher, muitas vezes os óvulos podem vir alterados. Então, a gente faz exames de sangue, exames de ultrassom para olhar o ovário, ver se tem alguma coisa diferente ou não. E nesse momento, quem atua é o médico que a gente chama de médico fertileuta, tá? Então, é um ginecologista que ele fez a especialização em fertilização, e daí é esse médico que vai agir nesse momento, tá? Então, todo o rastreamento antes, a decisão antes, pode ser conversada com um ginecologista de rotina que você vai todo ano. Então, é conversado com ele a partir do momento que você decide que você quer, por exemplo, congelar óvulos. Geralmente, a gente tem, né, parceiros que a gente acaba encaminhando de pessoas que a gente conhece, e a paciente vai direto para esse médico e é feito ali uma programação de como vai ser. Então, daí acontece essas medicações que a gente disse, são medicações que fazem a estimulação dos óvulos, para daí acontecer a captação e guardar esses óvulos. Então, aí, pode ser um processo que pode demorar aí, por exemplo, se conseguir captar na primeira
na primeira coleta aí, óvulos bons e óvulos suficientes, pode durar em torno de 40 dias, 30, 40 dias aí esse processo aí de captação de óvulos, tá? Então, é um período assim, é um processo mais trabalhoso, não é tão simples assim, porém, hoje é mais acessível e a gente consegue fazer com mais frequência nas mulheres. Aqui na região, aonde que tem para se a mulher quiser coletar e guardar os óvulos? Em Mogi tem algumas clínicas, mas eu indico a maioria dos lugares que eu indico são em São Paulo. Mas existem vários lugares de referência, existem vários médicos de referência que tem essa questão. É interessante ter um médico que tenha um laboratório de confiança, porque também isso é uma coisa importante, né? De você saber onde você tá colocando seus óvulos, saber a procedência, saber se vai estar tudo certo, pra ter garantia que isso vai estar bonitinho quando você for usar, tá? Mas tem vários lugares, hoje é bem acessível, existem vários profissionais em várias cidades que têm essa expertise para tratar desse assunto mesmo. Ô, Ana, e em relação a convênio, eles cobrem esse tipo de tratamento? Geralmente não, os convênios não cobrem essa parte de fertilização. Toda essa parte de fertilização é feito particular, independente do convênio, geralmente tudo particular mesmo. Os exames, tipo, de sangue. É puxado, né? Não é. É assim, a gente tem. É aquela coisa. Como é uma coisa mais complexa, né? Acaba que tem esse valor um pouco maior agregado, né? Principalmente por tudo, né? Por todas as etapas que passam. Não só pelo valor da captação em si, mas, por exemplo, as medicações que a gente usa são medicações caras. Então tem esse ponto também que influencia bastante, tá? Mas o que o convênio cobriria? Cobriria exames, né? Então, exames de sangue, exames de ultrassom, essas coisas o convênio consegue cobrir aí, mas a parte da fertilização em si, da coleta dos óvulos, daí não. Que eu já ouvi dizer que você paga meio que uma mensalidade para eles ficarem congelados, né? Isso, depois que a gente colhe os óvulos, ele fica na clínica, né? Geralmente no laboratório onde foi coletado, e tem uma mensalidade. Hoje é bem acessível a mensalidade. É uma coisa que dá pra guardar bem tranquilo, não é uma coisa muito cara, não, tá? Eles têm mensalidade anual, a cada 2 anos, 3 anos. Então, isso é o mais tranquilo de tudo. O que realmente tem mais, o que a gente tem mais gasto é o próprio processo da coleta. Entendi. Que daí precisa ter... Tem que ter internação, não é? Na verdade, não precisa nem de internação. Geralmente é feito na clínica ou no laboratório. É feito geralmente uma sedação na paciente e é coletado por via vaginal mesmo, os óvulos, guiado pelo ultrassom. Então, o médico olha pelo ultrassom, olha os folículos, né? Que a gente faz essa estimulação dos folículos e colhe esses óvulos. E daí, esses óvulos são analisados para ver se os óvulos estão inteirinhos, porque na hora da captação eles podem, por exemplo, romper. Então, os óvulos precisam estar inteirinhos. É um processo bem delicado, tem né? bastante coisa. E daí é muito minucioso. Então, tem microscópio, tem o técnico de laboratório. Então, isso traz mais custos pela questão que é e colher tudo isso. Porque é muito delicado todas essas células, né? Os óvulos, tudo, enfim. Então, por isso mesmo que acaba tendo esse custo maior. Acredito que aí é mais uma questão para a mulher pensar, porque ela vai ter que ter um planejamento financeiro. Exatamente. E aí cabe se ela tem parceiro, se ela não tem, como que vai ser esses essa custos, divisão, né? Com certeza. E pensar isso quanto antes, né? Acredito que até pelo número de procura, deve ter uma flexibilidade em relação ao pagamento muito mais do que 10 anos atrás. Com certeza, não, isso porque tem. Eu lembro, assim, de 10 anos, você vê o quê? Artista, né? Quem conseguia fazer fertilização, com certeza. né? Hoje você vê que o mais mercado acessível, tá né? mais acessível, Não, com certeza, isso tem. Isso, em vários lugares tem essa acessibilidade de pagamento, de condições, igual eu falei de congelamento. Hoje o congelamento em si, só deixar congelado lá é bem tranquilo mesmo. Então, está mais acessível para as pessoas o acesso à fertilização. E quais são os riscos mais comuns na gravidez após os 40 anos? Tanto assim para a mãe quanto para o bebê. E como que a gente pode minimizar esses riscos? Existem alguns riscos que a gente não vai conseguir minimizar por causa da própria idade mesmo, tá? Que são inerentes à idade. Então, o principal risco que a gente tem de gravidez, né, após os 40 anos... são os riscos de má formação fetal, tá? Então, a gente pode ter risco de má formação fetal e cromossomopatias. Então, por exemplo, síndrome de Down, algumas outras síndromes, algumas alterações fetais. Então, isso é uma coisa que a gente não consegue minimizar com a idade, tá? Como que a gente poderia minimizar?
caso a gente tivesse óvulos de anos guardados para trás. Então, por exemplo, uma paciente de 40 anos que quer engravidar agora, mas tem óvulo de 30, então ela talvez não tenha essa chance aí maior de ter essas alterações cromossômicas, porque os óvulos dela são de 30 anos atrás. Aliás, de 10 anos atrás com 30 anos, tá? Sim. Então, isso a gente conseguiria diminuir os riscos de má formação. Outros riscos maiores que a gente tem a partir de 40 anos são riscos da nossa própria idade. Então, risco maior de diabetes gestacional, risco maior de hipertensão, que é a pré-eclâmpsia, a doença da hipertensão na gravidez. Então, esses riscos aí a gente não consegue diminuir, independente da gente ter congelado óvulos ou não, porque são da própria idade da paciente, tá? Então, essas questões. Pro bebê em si, não tem tantos riscos ser gerado pela mãe mais velha, entre aspas, né? Mas é aquela coisa, se a mãe tem risco, teve diabetes, teve hipertensão, o bebê tem os próprios riscos de diabetes e hipertensão, mas independente da idade que seja aí. Não por isso, é mais realmente pensando nas condições maternas mesmo. Prematuridade pode acontecer por causa da idade? Geralmente não tem muita relação, não. Depende mais com outras questões, com outras alterações ou outras alterações próprias da gestação, não necessariamente pela idade. E a via de parto? Pra mim, não interfere, tá? Eu acho que a via de parto é uma coisa que tem que ser muito conversada entre mãe e obstetra. E quem decide via de parto, em via de regra, se tá tudo bem, é a mãe, tá? Então, ter bebê não de via baixa... Não é porque você tá acima de 40 anos que você não vai ter chance de ter um parto normal. Não tem problema algum. Pode ter parto normal, sem problema algum, com mais de 40 anos, sem alteração nenhuma. Até porque minha avó teve filho com 50 anos, 11 filhos com parto normal. Não tem problema nenhum. 11 filhos com parto normal, minha avó. Não, mas quantos anos ela tinha? O último, ela tinha 52 anos. Caramba. Dá tempo. Não, eu não quero mais um, não. E ela teve 11 normal. Minha mãe teve 4 normal. Mas é isso mesmo. Antigamente, né, as mulheres tinham mais filhos, é o que a gente conversou no começo, né? Tinha essa cabeça diferente, sim, né? Ou na verdade, acabavam... Cortisol não era tão pensando, o estresse era menor, né? Verdade. Ana, e se a gente pensar em relação? Então, vamos dizer assim, a mulher já passou dos 35, ela não guardou os óvulos, ela não pensou no congelamento, e agora ela tá aí caminhando pros 40 anos e ela quer ter uma qualidade de vida para tentar uma gestação por via natural. Certo. Qual é esse caminho? O que você falaria para essa mulher? Então, primeira coisa é ela ter uma ginecologista, então, para ter esse acompanhamento, então, que a gente disse desde o começo. Então, ter uma avaliação se ela tem alguma alteração, alguma coisa diferente, se tá indo tudo bem nessa vida gestacional dela. E o segundo ponto, pensar em qualidade de vida. Então, pessoas que têm alimentação saudável, exercícios físicos regulares, são pessoas que têm aí a saúde em si geral mais controlada, não só a saúde que a gente fala, né, de evitar risco de pressão alta, evitar diabetes, evitar qualquer outras alterações, por exemplo, cardíacas, enfim. Então, é esse maior ponto. Eu acho que as mulheres que passaram dessa fase e têm essa pretensão aí de engravidar espontaneamente ou que não congelaram por qualquer motivo, ou enfim, é essa questão aí de acompanhamento ginecológico para ver se não tem nenhuma alteração e essa parte de melhora de atividade física e exercício e dieta, que isso vai ajudar bastante no próprio organismo mesmo. E mesmo assim o óvulo, lembrando que o óvulo sempre ele está envelhecido, independente do corpo que ele for habitar. Exatamente. Então a gente tem um exemplo aí, a Karina Peloy, né? Que ela até levou pra mídia, como ela movimenta bem o Instagram dela, ela contou que ela fez 12 tentativas. E ela é uma forma atlética, assim, alimentação super saudável, sim, exercício. Eu acho que quando ela começou, ela tinha 43 anos. E ela fez 12 tentativas e não deu certo. E aí chegou um momento que ela falou, não dá mais. Com certeza, não adianta, né? É óbvio que essas são coisas que influenciam bastante na saúde em si, sim, mas foi exatamente o que você pontuou de novo. Os óvulos vão envelhecendo, então a gente não consegue ter uma certeza e ter uma garantia de que a gente vai conseguir. Então, por mais, às vezes, saudável que a mulher seja, por mais tudo maravilhoso que esteja no organismo dela, o próprio fato dela
ter envelhecido, né? Que é muito cruel falar isso pra gente, né? Hoje em dia, né? E a gente chamar, né, de pessoas mais velhas com 38 anos. Mas, infelizmente, acontece isso pensando nessa questão da fertilidade dos óvulos, né? Então, não adianta. Pode ser que tenha realmente essa dificuldade aí por causa da idade mesmo. Ô, Ana, se chegar uma mulher pra você hoje com 40 anos, você pede os mesmos exames. No começo você não vai rastrear nada ainda. Depende. Existem alguns outros exames mais específicos, às vezes Já pela algumas... idade. Já pela idade. Pode ser algumas alterações cromossômicas, alguns exames mais específicos, geralmente de sangue mesmo. Mas se uma paciente de 40 anos hoje chega pra mim e fala, nunca tentei engravidar, vou tentar engravidar, então eu pediria talvez exames aqueles exames que a gente já pediria na infertilidade, já pediria direto pra ela. Tá? Até porque você tá contra o relógio. Exatamente, porque não dá pra gente ficar esperando, vamos falar, não, então tá bom, vou liberar você pra engravidar, daqui 6 meses, se você não engravidar, daí a gente investiga. Então não dá pra eu deixar a paciente 6 meses, às vezes perdendo esse tempo, sem fazer alguma coisa. Então, dependendo, obviamente, com 40 anos, eu acho que já vale sim esse pedido inicial de rotina de infertilidade mesmo, não como rastreamento de alguma doença, tá? Mas como rotina de saber a questão da infertilidade, se tem alguma infertilidade ali nela já nesse momento mesmo. Ô, Ana, e a menopausa hoje, ela tem uma média de que as mulheres começam essa menopausa? Geralmente, na população do Brasil, as mulheres têm menopausa entre 51 a 53 anos. Nossa, mas isso demora. Isso é muito variável, tá? Pode acontecer a partir dos 45 anos, a gente pode já ter menopausa, sem ser considerada menopausa precoce, tá? Mas a média da mulher brasileira é de 51 a 53 anos. Será que a Cláudia Raia já tava na menopausa quando ela engravidou? Quantos anos ela 52, tinha? né? 52, 56, ela né? tinha mais idade. Não tava, né? Porque senão não teria engravidado. Ah, não sei, né? Na verdade, existem técnicas. 1%. A gente pode fazer... Existem algumas técnicas, né? Na verdade, você pode estimular aí com hormônios, igual eu comentei, para que você tenha esses hormônios altos para manter aí uma gestação. Porém, isso é uma coisa que é muito falada. A gente tem que... Tem muitas questões... É um caso raro, né? E tem questões éticas, questões morais, muita coisa no meio. Então, depende muito, tá? Mas, teoricamente, pela nossa legislação, a gente fertilizaria mulheres até 50 anos no máximo. Tem um limite. Tem um limite. Essa questão da fertilização tem bastante coisa que não é decidido, na verdade, nós médicos. Não é muito da nossa cabeça algumas coisas. Tem bastante coisa da própria Constituição, da nossa própria legislação, coisas que a gente pode, que a gente não pode fazer. Então, por exemplo, uma dúvida que muita gente tem, se pode escolher sexo do bebê na fertilização. Não pode, tá? Então, a gente só pode escolher sexo se tem alguma doença familiar ligada ao sexo. Então, por exemplo, todas as pessoas daquela família, homens, têm, por exemplo, uma alteração que chama hemofilia, que é uma alteração que tem alteração no sangue. Daí a gente poderia, sim, escolher, né, fazer a divisão, fazer a sexagem e escolher um embrião feminino, tá? Mas pela legislação a gente não pode fazer a escolha de homem ou mulher. Não tudo, pode. né? Eu quero um olho azul, eu quero isso, eu quero aquilo. Teoricamente não pode. Isso aí é meio difícil a gente saber, mas assim, a parte não pode, teoricamente não pode. Mas oficialmente às vezes acontece. Acontece, né? Às vezes acontece, sim. Não dá pra gente, Como né? Como não tudo deveria, mas acontece. O que existe hoje, na verdade, que dá pra ter essa escolha, por exemplo, quando a gente tem mulheres que ou por produção independente, ou porque o sêmen do marido não tem quantidade suficiente para fazer a fertilização, existe banco de sêmen. E nesse banco de sêmen a gente tem características dos doadores. Então isso é uma coisa que pode ser escolhido, tá? Isso não teria problema. Então, obviamente, você tem acesso a características. Pode ter acesso a características físicas. Isso você pode ter, tá bom? Isso acontece. Mas no geral, escolher entre homem e mulher não pode. Entendi. E aí, Ju? O quê? Decidiu? O que você achou desse episódio? Não, acho que é isso, né? A gente vai vivendo, vai focando na carreira e vai deixando para trás coisas muito importantes. É para isso que vocês estão aí ouvindo todo esse episódio, porque vocês terão chance de, aos 30 anos, começar a pensar de uma forma que eu não pensei. Eu tive meu primeiro filho com 21 anos, né? E realmente foi impensado, assim, aconteceu. Mas eu acho que se eu não tivesse tido ele tão cedo, eu também iria esperar muito.
Porque realmente a vida tá mais difícil, né? Então, fica Na verdade, eu complicado. acho que a gente põe algumas coisas na nossa cabeça, né? Eu acredito que onde come um, come dois. Só que o nosso ritmo de vida hoje, ele não é assim. A nossa mente não gira assim. Porque minha mãe teve 4 filhos e os 4 sobreviveram. E tá todo mundo bem, todo mundo cresceu. Mas é que a gente quer dar sempre muito mais do que os nossos pais nos deram. Com certeza. Então você vai colocando um monte de barreira, né? Ah, eu quero que meu filho estude em escola particular, eu quero isso, eu quero criar. Dá pra criar 4, 5, 6. Agora, como vai ser esse meio de criação? Aí depende das suas condições financeiras. Exatamente. Então, para quem estuda, para quem focou em carreira, óbvio que isso daí pesa, né? Não Com tem certeza. como. Então, eu acho que a parte importante do episódio é conscientizar essa mulher que o relógio corre. Independente das ações dela, independente do que ela quer focar nesse momento. E realmente, o que eu percebo, né? Eu não tô nessa fase porque eu ainda não tenho esse desejo genuíno. Ah, eu quero ficar grávida. Né? Eu tô numa fase de amadurecimento de todas as minhas questões. Eu sei que eu tenho que melhorar, estar com o meu peso ideal. A gente não quer correr riscos também na gravidez, né? Mas o que eu percebo nas mulheres que realmente falaram, não, agora eu quero, é muita frustração. É muita tristeza, frustração. A maioria, a Karina mesmo, a Mona que eu sigo, ela sempre fala as mesmas coisas. Nossa, eu deveria ter focado muito mais nisso do que na própria carreira. Porque sucesso é consequência. E isso, infelizmente, você pode tá ganhando mais de 100 mil por mês. Você não vai ter o que fazer. Você vai ter os recursos, mas é o que você falou. Não tem como você falar, não, você vai engravidar. Então, a gente percebe que a mulher, ela tem essa correria do dia a dia e, no final, ela fica muito frustrada, né? Muito chateada. Então, eu acho que é um episódio de despertar. Despertar você como mulher. E outra, o que eu percebo também, as mulheres hoje demoram também para se relacionar, né? Então, é difícil você ver um casal que casou com 20 anos e tá tudo bem. Até você encontrar a pessoa, até você casar. Eu casei com 38 anos. Então, pensa, como que você vai pensar em engravidar antes? Enfim, Sim. O que ela falou é verdade, deveria se pensar, mas a gente não pensa assim, né? A gente pensa um passo por vez. Com certeza. Ah, vou namorar, vou ver se vai dar certo, vou casar e depois eu vou pensar em filhos. E aí o tempo correu, né? O que eu acho importante pra gente pensar, né, como mulher, independente dessa questão, às vezes a gente fica esperando isso mesmo, né? A gente tem muitas mulheres que acabam tendo relacionamentos mais pra frente, né? Então, não começando tão cedo, tudo igual você disse. O importante, eu acho que pra deixar mesmo, é que dá pra você, independente, ter parceiro ou não ter parceiro, pensar nisso. Porque pensa, o que eu acho que as mulheres têm que pensar. Eu vou ser frustrada se eu não for mãe alguma vez na vida? Vou ser frustrada. Então, eu preciso ter esses óvulos, eu preciso ter essa fertilidade comigo pra depois na frente eu vou querer ter produção independente? Não sei. Mas às vezes vale a pena a gente ter essa reserva, a gente pensar sozinha, pensar pra gente, independente de parceiro ou não, sim. pra daí ter isso guardado e a gente ter essa decisão mais pra frente depois, com mais segurança. É que é uma a gente pode- decisão racional, né? Você Sim. tem que ser racional, é isso. Mas hoje em dia a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, Com né? certeza. Isso é muito bom. Exatamente. Mas a gente, mulher, é o quê? Emocional. Então, Não, mas agora, depois desse episódio, sim, tá dando uma muita luz. muita mulher com Sim. certeza vai pensar nisso, né? Você, pra ter E- o seu segundo filho, você teve dificuldade? Não. Não é? tive. Você Foi falou, até eu vou rápido engravidar. demais. Eu falei assim pro meu marido. Mas você usava anticoncepcional? Eu tinha parado, né? Eu parei. É porque assim, eu sou uma pessoa que anticoncepcional pra mim é terrível. Porque tem que tomar todo dia, no mesmo horário. E eu não consigo manter essa, né? Enfim. Aí eu falei pro meu marido, vamos, não quero ter filho único, eu quero ter mais um, vamos engravidar? Aí ele, não quero, tal. Aí eu fiquei enchendo o saco dele, até que teve um dia ele falou, tá, vamos. Eu falei, então vou aproveitar. Não deixei ele pensar muito, Engravidou. entendeu? Aí eu parei de tomar remédio e engravidei. Não acredito. Foi bem assim. Tipo, 30 dias. Tipo isso. Tipo, em um mês Ele, foi. calma, Priscila, nem tinha decidido nada. Tipo isso. Não deixa nem ele pensar. A primeira palavra que ele fez, pronto. É, porque senão não ia ser, entendeu? Então, Eu acho que aproveitei. por mais que o casal converse, é isso, né? É a mulher que decide.
é a mulher que acaba batendo o martelo, né? Então, se a gente pensar por essa via, é totalmente correto você pensar em congelar o seu óvulo, porque a gente é inconstante, né? É engraçado, porque até os meus 36 anos, eu tinha certeza que eu não queria ser mãe. Então, eu ficava, não é pra mim. E aí nasce sobrinho, aí o seu pensamento vai mudando, né? Então, é isso. A gente nunca sabe como vai ser lá na frente, Exatamente, né? pode se transformar. Acontece isso muito mesmo, de pessoa falar que não quer, não quero. E depois lá na frente fala, eu quero. E agora? Será que dá ainda, dá tempo? Então, eu acho que isso é muito importante para realmente ter como aquela pulguinha atrás da orelha de ficar e pensar e lembrar aí como vai ser daqui para frente. Será que lá na frente a gente vai ter tudo que eu tenho agora, a facilidade que eu tenho agora? Então, acho importante. Na dúvida, congela. É realmente um seguro, né? A gente faz um seguro dos nossos é. óvulos, um seguro aí reprodutivo, na verdade. Ô, Ana, e a mulher que faz bariátrica tem alguma dificuldade para engravidar? Pode ter por alguma falta de vitamina, essas questões aí, pode ter essa questão inicial, não definitiva. Não definitiva, exatamente, que a gente consegue ter aí a modificação com o uso de medicações ou com controle aí com essas vitaminas, mas pode ter por um momento, não ser bariátrica vai ter dificuldade de engravidar, isso não. Geralmente elas ficam sendo acompanhadas por uns 2 anos, né? Teoricamente, endócrino. a paciente que faz bariátrica, ela deveria ser acompanhada a vida toda, porque ela vai ter, aí depende da cirurgia, né? Mas a maioria das cirurgias são cirurgias que fazem processo que diminui a absorção de vitaminas, precisa ser acompanhada a vida toda, porque ela vai ter essa falta de absorção a vida toda, tá? Então, precisa ser acompanhada, obviamente no começo bem mais rígido, mas depois aí pelo menos aí 1-2 vezes por ano ter esse acompanhamento, sim. Então é mais uma coisa pra mulher pensar, né? Porque ela vai ter que ter já um acompanhamento ginecológico. Com certeza, junto. Principalmente pensando não só nessa questão de engravidar, mas mulheres que fazem bariátrica pensar na questão de contracepção. Porque mulheres bariátricas não podem usar, geralmente, anticoncepcional, pelo fato de ter uma diminuição da absorção e ter mais chance de engravidar. Então, a gente precisa pensar em outros métodos também. Então, isso também pode acontecer. E uma mulher que teve trombose, ela nunca mais vai poder usar um anticoncepcional? Se for uma trombose dela, ela nunca mais vai poder usar o estrogênio, tá? Que é o anticoncepcional que a gente chama de combinado oral. Agora, outros tipos de contraceptivo, por exemplo, um DIU, ela poderia usar, não teria problema nenhum. Ai, é muito assunto, né? E a gente precisa encaminhar pro final. Então vai. Antes de tudo, não esqueçam de seguir a gente lá no YouTube, tá? Curte já esse episódio, aproveita que você tá aí ó, assistindo, gostando, já curte lá, tá bom? E manda pra muita mulher, gente, esse assunto é muito importante. É isso mesmo. Vou deixar a mensagem final com você. Meu celular é... Ô, Ana, então vamos encaminhando aí pro final. E aí essa é a parte que a gente pede pra você olhar diretamente pra aquela câmera, tá? Certo. E a gente pede que você deixe essa mensagem aí final pra essa mulher que adiou essa maternidade, que muitas das vezes sente essa frustração e dificuldades em todo esse processo. Existe uma luz no final do túnel? O que você já vivenciou na sua carreira? Sempre vai existir uma luz no fim do túnel. Eu acho que a gente, como ginecologista, tá aberto a acolher vocês, a entender aí. Então, passou o tempo, a gente vai entender, vai tentar mudar uma coisa, mudar outra, pra tentar aí trazer esse tão sonhado positivo aí pra vocês. Então, tem algumas técnicas, a gente pode fazer essas tentativas, pode fazer aí um monte de coisas diferentes, né? Pra tentar melhorar e tentar trazer esse sonho aí de ter um bebê no colo. Mas é muito importante, o que eu queria deixar também, que a gente conversou bastante, é essa questão de conscientização. Então, lembrar aí sempre, pensar no futuro reprodutivo igual a gente pensa no nosso futuro da carreira, a gente pensa no nosso futuro em relacionamento, a gente pensar nesse nosso futuro reprodutivo, que é muito importante. Linda, amamos a sua mensagem. Obrigada. É E isso muito mesmo. importante. Com certeza. Aqui é você no consultório, né? Sim. Trabalha de segunda a sábado, doutora? Depende, alguns sábados eu acabo trabalhando vida. também. Não tem jeito, de noite também, né? Tem Olha os que partos, linda, tem os bebês. Ai, que linda. Esse é o seu ensaio, Meu né? ensaio grávida agora, super gostoso, uma fase muito Gostosa, gostosa, né? muito boa que tá sendo viver agora.
E agora, vivendo aí a gestação, muda a sua percepção clínica, assim? Muda muita coisa, né? Que às vezes a gente sempre é habituado a falar, né, para os pacientes. Acaba que a gente vivencia, né? Então muda um pouco, sim. Eu acho que tem essa experiência, viver essa experiência, eu acho que engrandece muito a nossa, pelo menos a minha profissão nesse momento. Acho que pode ser também coisas que talvez eu vivi, que talvez eu passei, que eu não tinha essa visão e que eu possa ajudar, né, as pacientes terem outra visão, outra cabeça aí. Isso aí. Tá previsto para quando? Agora, 40 semanas eu faço em 27 de julho, né, que é a data provável do parto. Mas agora em julho mesmo é uma menina. Menininha. Um momento muito feliz, desde já, né? A gente deseja uma boa hora, que dê tudo certo. E falar que foi um prazer imenso te receber, porque realmente a sua fala traz muita informação, traz uma qualificação, a gente vê o quanto você entende do assunto e também traz toda a sua parte de humanização também. Né, Pri? Isso, muito obrigada, viu, por ter topado participar aqui com a gente. Foi muito bom. Imagina, eu que agradeço vocês, que tenha sido um super interessante, que tenha sido muito bom e que as mulheres consigam captar aí tudo que a gente falou e que tenha engrandecido e mudado aí a cabeça das mulheres para essa nova visão aí de vida. Sim. Deixa pra gente o seu @ no Instagram, como que essas mulheres te acham, aonde você atende. Certo. Eu atendo em consultório, em Mogi das Cruzes, em Arujá. E no meu Instagram vocês podem achar pro @doutora.analauramagalhães. Então lá eu trago conteúdo de todas as formas. Então, parte ginecológica, parte obstétrica. A gente conversa bastante coisa, dia a dia, sobre tudo, sobre métodos contraceptivos, sempre tendo aí essa conexão com vocês. Tem algum telefone da clínica? Tenho, mas eu não lembro o decor. Minha cabeça não permite. Mas depois eu passo pra vocês, deixar bonitinho. Na descrição, isso. Né? Perfeito, perfeito. Muito legal. Vocês encontram como doutora Juliana Pellini. O meu é Priscila Bolívio. E é isso, gente. Mais um episódio de muita informação que vocês, mulheres, precisam pegar tudo isso que a gente ouviu e colocar em prática, porque o tempo voa. E realmente adiar vai ter consequências. Um beijo e até o próximo episódio. Beijo, pessoal. Até a próxima.